utilizados para o selante. Um ionômero convencional tipo 3, que é usado para selante ou para forramento de fósforos e fissuras. Um ionômero resino modificado, também tipo 3. A gente ainda pode fazer selante com ionômeros restauradores. A gente vai ter essa aula teórica um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui uma resina fluida. Já, todas as técnicas, a teoria. Só a parte de materiais é que eu ainda não discuti. Bem, e esse aqui é uma resina fluida que quando foi lançada no mercado, ou existia essa resina para selante, ou existia a resina de restauração, que é de consistência, viscosidade maior. Essa aqui é bem líquidazinha. Aí ela foi chamada aí tá vendo? Ela é bem líquidazinha. Na época, esse material foi chamado de selante para fósforos e fissuras. E até hoje ele é conhecido assim. Mas é uma resina fluida. Presta esse papelzinho. Bem, ionômero de vidro tem como característica, tanto o convencional quanto o resino modificado, ter uma propriedade bastante importante no caso de selante, que é para proteger de cárie, evitar a cárie, ou até mesmo reverter o processo em caso de cárie ativa de esmalte, que é liberação de flúor. Esse material ele consegue liberar o flúor que está na composição do ionômero e liberar para a estrutura dentária quando o pH do meio está ácido. Esse material ainda, ele absorve flúor do meio em caso de aplicação tópica de flúor, até do flúor da própria pasta de dente, ele absorve o flúor e continua liberando esse flúor por muito e muito tempo. Ele é considerado uma bomba de flúor. Mesmo em quantidades bastante pequenas, o flúor interfere positivamente na resistência do dente à cárie, transformando Não vou falar. Vamos seguir. Transformando quem em quem? Como que o flúor age positivamente na resistência do dente à desmineralização pelo processo de cárie? Tem a ver. Transformando uma coisa em hidroxapatita. Fala assim. O que tem? Vai transformar. Quem vai transformar? Aquele que estava desmineralizado vai ser substituído onde era a hidroxila pelo flúor, diminuindo o pH crítico do dente. Isso vocês têm que saber, isso já foi matéria do primeiro período. Quem não souber vai se ferrar. Bem, aqui a gente tem dois tipos de ácido que são usados com esses materiais. Ácido poliacrílico, ácido fosfórico. Ácido poliacrílico é um ácido fraco, um ácido orgânico fraco, que desmineraliza suavemente a estrutura dentária. Suavemente, mas faz um belo estrago se a gente for pensar. Se isso fosse cárie, se esse fosse ácido de bactéria, demoraria mais de mês para a bactéria conseguir fazer o mesmo efeito. Então, assim, a gente comparando aos outros ácidos, o poliacrílico é considerado um ácido fraco. Quando que ele é usado? Quando a gente vai somente usado em técnica não invasiva, quando aquele selante você quer que ele dure um tempo. Por exemplo, o tempo da erupção do dente. O dente terminou de erupcionar, entrou em contato oclusal, não tem problema nenhum se o material selador cair. O ácido poliacrílico ele só pode ser usado com ionômero de vidro. Então ele é usado na técnica não invasiva com ionômero de vidro. Caso a gente queira que o selante dure mais, a gente pode usar o ácido fosfórico.
E aí ele pode ser usado tanto com os ionômeros, quanto com o material resinoso, quanto com a resina. E quando que esse dure mais? Esse dente já está em contato oclusal, mas está com uma mancha branca. Eu sei que se eu não fizer retenção forte no esmalte, o contato oclusal vai acabar removendo o selante ionomérico. Então tem que promover mais porosidade. Então o ácido fosfórico é um ácido forte, um ácido inorgânico, que causa uma mancha branca visível no dente com uma aplicação de 30 segundos. A gente já enxerga a mancha branca assim, dá pra gente ver os poros no dente, no esmalte do dente. Então a gente tem 2 opções de ácido, 3 opções de materiais de selamento. E a gente não pode esquecer que ainda eu teria os ionômeros restauradores que ainda dá para fazer selamento. Onde eu posso ler, professora, sobre materiais para selamento? No final do capítulo 4 do livro da Alessandra Reis, está falando lá sobre materiais para selamento de fósforas e fissuras. E aí vai estar falando tanto das resinas fluidas quanto dos ionômeros. A gente vai falar mais sobre isso na aula teórica, tá? O que eu quero que vocês saibam, resina não libera flúor, mesmo que ele fala que tem flúor na composição. Fluoroshield, flúor vem de flúor, né? Mesmo que tem flúor na composição, o material não consegue liberar flúor, porque ele torna-se um sólido depois da polimerização. A aproximação muito grande das moléculas do sólido impede a passagem, entrada e saída do flúor. Já o ionômero de vidro, mesmo depois de consistente, que ele fica parecendo sólido, ele não é um sólido completo, ele é um gel. Então as moléculas ficam um pouco espaçadas e o flúor consegue caminhar de dentro para fora, de fora para dentro do material. Isso é da natureza do material odontológico. Bem, eu vou explicar a técnica e o porquê de usar cada um dos materiais, cada um dos ácidos, a gente vai discutir na teórica com todo mundo junto, que é melhor. A técnica para selante é muito simples. Eu vou fazer aqui na bancada para que vocês enxerguem. Nem vou acender a luz, porque senão os celulares não conseguem filmar. Quer que eu tire essas coisas aqui? Não, eu acho que não atrapalha, não. A técnica é muito simples. Em todos os casos a gente vai fazer profilaxia nos dentes. Eu vou só simular, igual a Ana Maria Braga, tá? Aí bate por meia hora. Aí passa 2 minutos até bater. Então, profilaxia de todos os dentes, isolamento absoluto. Não tem problema nenhum se vocês fizerem. Vamos tirar aqui assim, para não molhar seu bonequinho. Não tem problema nenhum se fizer a profilaxia antes ou depois do isolamento. Faz o isolamento absoluto. Em caso de dentes em erupção, muitas vezes a gente não consegue fazer o isolamento, mesmo com grampos W8A, 14A. Nesses casos, que às vezes tem capuz pericoronário ainda sobre a distal do dente, por exemplo, aí é obrigatório usar o ionômero de vidro convencional. A gente não pode usar materiais resinosos porque eles não polimerizam na presença de umidade, tá? Então, fiz a profilaxia, o isolamento, agora eu vou fazer a primeira técnica. Ionômero convencional, naquele dente que está em erupção, e na hora que ele entrar em contato, não tem problema nenhum se o meu selante cair. Então, eu vou usar ácido poliacrílico. Esse microbrush eu não vi? Não. Aí. Aqui na caixinha. Até que você não tirou da caixinha. O ácido poliacrílico, ele é liquidinho assim. Isso vai fazer no dente 44. A gente tem que esfregar o ácido. A gente chama isso de aplicação ativa, tá? A gente esfrega o ácido no dente. A gente pode esfregar por 15 segundos
e deixar agir mais 15 segundos. Material abriu, fechou. Deu os 30 segundos, a gente vai lavar por pelo menos o mesmo tempo de condicionamento para ácido fraco. Ácido poliacrílico, então, tem que lavar por 30 segundos. Aí a gente vai secar direitinho. E agora eu vou preparar o material para inserir na cavidade. O ionômero convencional, ele vem na apresentação, esse aqui vem na apresentação pó e líquido. Então, um potinho de pó, um potinho de líquido. Todo pote de pó, de qualquer material odontológico, ele tem que ser homogeneizado antes da gente pegar a porção. Mesmo que eu tenha acabado de usar, a gente tem que homogeneizar o pó. O que é homogeneizar? Assim, ó, misturar. Por que a gente tem que homogeneizar? Porque nem todas as partículas do pó, elas são do mesmo tamanho. E normalmente as partículas mais pesadas vão ficar embaixo e as mais leves vão ficar em cima. Se eu não tiver homogeneizado, tirar uma colherada das partículas de cima, vou pegar a partícula pequenininha que vai dissolver fácil no líquido e isso diminui a resistência do material. Se eu pegar lá embaixo, vou pegar só a partícula grossa, que não vai ter uma boa dissolução no líquido e a gente vai acabar tendo uma mudança na propriedade do material. Por exemplo, ele ficar mais opaco, mais viscoso, não escoar direito na fissura. O que eu vou fazer? Homogeneizei, pego uma colher do pó e essa colher é uma colher medida, ela é uma colher rasa, ela tem que ficar certinho onde o fabricante indica, tá? Uma colher rasa, coloco aqui. Toda vez que a gente vai proporcionar pó e líquido, primeiro a gente proporciona o pó e depois proporciona o líquido, porque o líquido evapora. Agora o líquido. Ó, observem aqui que esse potinho, ele tem uma tampinha aqui, ó. Fica um monte de gente lá, pega o negócio e começa a pegar. Então sai, é a tampa. A gente tira a tampa e a gente vai colocar o pote. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro o lugar que a gente coloca. O pote tem que ficar 90 graus com a placa de vidro e aí sim a gente faz a colocação da gota. A gota fica 90 graus. Porque, vamos ver, 90 graus, 45. Não é isso não. O tamanho da gota é diferente, dependendo da angulação. Então, quando no proporcionamento, o fabricante faz o furo do tamanho correto para que você, colocando a gota em 90 graus, ela caia a quantidade de líquido correta, tá? Dependendo da angulação, sai uma quantidade de líquido. Ai, professor, ficou duro o meu ionômero. Ficou duro porque não tinha líquido suficiente, que você não virou todo o pote, tá? A gente coloca a gotinha bem pertinho do pó. O correto é a gente fazer a manipulação, que chama, para o ionômero de vidro, chama-se aglutinação do material. Numa bancada firme, tá? Bancada firme, para que a gente tenha estabilidade mesmo na hora da aglutinação. Porém, lá na clínica, a nossa bancada é muito estreita, muito pequena e ela balança ainda. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso na mão. Só que o ionômero de vidro, ele modifica o tempo de presa com calor. Então, não posso segurar assim, não. Tem que segurar com a pontinha dos dedos bem forte, com a pontinha dos dedos, para evitar passar calor da mão para a placa. E aí, como que a gente vai fazer? Existem várias técnicas que pode dividir o material. A técnica mais simples é você ir incorporando o pó ao líquido, assim, ó, dando umas batidinhas, tá vendo? A gente só suja um lado da espátula, incorporando. Eu não posso tá vendo que eu não tô esfregando, tô só batendo assim, ó. Se a gente esfregar o material na placa, é vidro. Vidro com vidro
vai arranhar. Dá pra sentir, ó, ele arranhando. Dá até pra... Ó, escutou? Por isso que a gente não pode apertar contra a placa. Quebra as partículas do material e ele vai ficar mais frágil. O ionômero forrador, ele é bem líquidozinho. Tá vendo? Ele vai escoando. E a aplicação pode ser feita com... Depois a gente fez profilaxia, isolamento, aplicação do ácido poliacrílico, ativamente, lavou, secou e agora eu vou aplicar com a sondinha. Posso aplicar com a pontinha da sonda. Com a pontinha da sonda ou com o aplicador de hidróxido de cálcio, que é esse aqui da bolinha na ponta. Coleto uma gotinha e faço a colocação. Com a sonda fica mais dentro do suco. Com o aplicador de hidróxido de cálcio, ele fica mais espalhadinho. Olha, pode pegar e passar. Só não vira o manequim, porque senão eu não respondo. Esse ionômero... Oi? Aí deixa também? Aí esse ionômero, ele vai... A gente tem que ter certeza... Só um minutinho, Natália. A gente tem que ter certeza que o ionômero penetrou no fundo do suco. O que interessa é o ionômero dentro do suco. Sobre ele dá interferência oclusal. Então ele tem que ficar dentro do suco. E aí depois a gente, é claro, tem que checar a oclusão. É o seguinte. Esse ionômero é o ionômero convencional. Que fica... que ele vai gelificar por presa química. Vai acontecer uma reação química entre o pó e o líquido. É uma reação tipo ácido-base, tá? O ácido é o do líquido, a base está no pó. Toda reação ácido-base vai formar sal e água, sempre. Toda reação ácido-base forma sal e água. Então vai formar uma matriz de polissais e água durante a gelificação. Eu não falei para vocês, deveria ter falado, que quando a gente termina a aglutinação, o ionômero tem que estar assim, ó, liso, brilhante, sem grumo nenhum, tá vendo? Homogêneo, liso e brilhante. Ó. Todo mundo viu? Viu aqui atrás? Aí vocês vão ver que ele vai perdendo o brilho. Esse brilho sendo perdido significa que o ácido e a base estão reagindo e está formando sal. Bem, formando esse sal, vão se formar novas moléculas. Formando-se novas moléculas, o que vai acontecer? Mais moléculas sendo formadas naquele mesmo volume de material, as moléculas vão ficando cada vez mais próximas uma das outras e isso é que leva o material a passar do estado líquido, quase líquido, vamos dizer assim, para o estado gel. Por quê? Quanto menor o espaço entre as moléculas, isso é característica de sólido. É isso. Então, a gente vai ter que esperar a gelificação química do material, a presa química desse material, que é por volta de 7 a 8 minutos. Aí eu falei para vocês que a reação de gelificação do ionômero, ela é do tipo ácido-base, formando uma matriz de polissais mais água. Essa água da gelificação, ela é extremamente importante para manter a estabilidade do material. Se, por exemplo, enquanto o ionômero está gelificando, eu jogar ar ou eu passar a broca, essa água vai ser evaporada, essa água que está dentro do corpo do material, ela evapora. Se ela evapora, onde ela existia, quem fica? Saiu água, fica quem? Espaço é poro, e poro significa pra gente menor resistência do material.
além da água, forma a tal de matriz de polissais. E normalmente todo sal é higroscópico, absorve água. Se eu pegar durante a gelificação e jogar, agora vigiar, jogar água no material, o material absorve a água do meio. Ou se eu tirar o isolamento e expor o material à saliva, ele vai absorver a água do meio. E o ionômero de vidro é um material que sofre dois fenômenos durante a gelificação. Um chama cinérese e o outro chama embebição. Cinérese, perda de água. Embebição, ganho de água. Perda de água gera poro e ganho de água. Estão acontecendo reações químicas entre pó e líquido. Se o material absorve água, a água é solvente universal. Solvente universal vai diluir todas as reações químicas. E do mesmo jeito que o pó e o líquido estão reagindo quimicamente, também está acontecendo uma reação química entre o líquido do ionômero e o cálcio da parede do dente. Uma ligação química chamada quelação de cálcio. Isso causa adesão dente-material. Se por acaso acontecer embebição durante a gelificação do ionômero, vai também dissolver essa ligação entre dente e material. Então, para evitar a tal da cinérese e embebição, a gente conta lá os 7, 8 minutos e depois disso a gente protege a superfície do ionômero com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser vaselina sólida, adesivo dentinário, que é uma resina fluida, verniz cavitário, que é uma resina diluída num solvente orgânico forte, que na hora que a gente abre, você percebe imediatamente o cheiro do que é. De esmalte. São os mesmos solventes do esmalte. Mas aqui dentro pode ter benzina, pode ter éter, pode ter clorofórmio, tá? Que pode também levar a cinérese do material. Então, o melhor, porque isso aqui é muito líquido perto do esmalte, tá vendo? É ótimo material. O melhor protetor de material que custa baratinho, protetor de ionômero, custa baratinho, base de unha. Por isso que tem na lista de vocês uma base de unha incolor. Que aí, quem tá aí com o material? Trouxe não? Oi? Trouxe a base não? Tem que trazer a partir de semana que vem. A base de unha incolor, a primeira coisa que vocês vão fazer é cortar o pincel, só a pontinha do pincel, tá? Que a gente tem uma vontade muito grande de pegar o pincel e passar no dente. E não pode, né? E assim, por que eu falo que é o melhor protetor? Porque ele forma uma película que dura muito tempo sobre o ionômero de vidro, tá? Igual o esmalte dura na unha aí uma semana, o ionômero de vidro acaba durando, sobre o ionômero acaba durando também. Isso depois dos 7 minutos. Isso depois dos 7 minutos. Agora, para fazer... Então não pode esquecer de proteger a superfície do ionômero contra a cinérese e embebição. Professor, e para lavar o material? Falei para vocês que enquanto não gelifica completamente, o material sofre embebição. Então é facinho, é água. Água. Quanto tempo que dura a gelificação total do ionômero? 72 horas. Ninguém vai deixar a placa 3 dias sem lavar. Vai saber. Às vezes eu pego de um semestre para o outro, placa suja. Quando a gente fez o selante, professor, ficou sujo. Não. Vai ter que trocar essa aguinha aí para mim, Priscila, por favor.
Pode? Tem? Calor demais. Esse negócio ainda dessa construção. Faz um favor pra mim. Pede a colherzinha laranja pro Lucas. Fala que é 1 segundo. 1 segundo. Tem um monitor aqui mais, né? Eu só quero que vocês me avisem quando for 12h30. Meio-dia e 30. Pessoal, a próxima técnica vai ser feita com ionômero resina modificada. Diferença: cimento de ionômero de vidro resino modificado. Qual que é a diferença? É que ele tem resina na composição. A parte resinosa desse material, ela polimeriza na presença dessa luz azul aqui. Da luz azul que sai. Que teria que sair, né? Olha o jeito que ele deixa o carro. É mal contado. É os mais. Essa luz azul, que a gente chama de luz visível. Visível porque a gente está aqui na luz branca, né? A partir do momento que a luz branca passa por um filtro, nesse aparelho ela vai reter os comprimentos de onda amarelo, verde, vermelho, lilás, roxo, sei lá, violeta, né? Violeta, e deixa passar a luz azul. Normalmente esse tipo de aparelho que tem aqui um filtro, ele segura comprimento de onda vermelho, amarelo, que é tudo quente. E o aparelho sempre esquenta, por isso que ele tem esse barulho de ventoinha o tempo inteiro, porque a partir do momento que ele foi ligado, os comprimentos de onda que são retidos são aqueles que esquentam o aparelho. Então sempre vocês têm que observar se a ventoinha do aparelho está ligada. Esse é um aparelho tipo luz halógena. A luz formada aqui dentro do aparelho, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou dar essa aula depois para vocês. A luz formada aqui dentro, ó, é luz branca, normal. É aquela lampadinha de croica que a gente chama, que é de abajur. E aqui dentro tem um filtro. Aqui, ó, tá vendo? Esse filtro é que vai segurar alguns comprimentos de onda e deixar passar outros. Então ele vai deixar passar comprimento de onda que vai ativar a resina. Como? A resina, ela polimeriza assim. Resina é um monte de moléculas chamado monômero, que para endurecer eles têm que se unir. Como que esses monômeros não se unem dentro do pote da resina? Porque tem estabilizadores dentro da resina. Por exemplo, a hidroquinona. Quando a gente ativa com a luz, põe a luz na resina, o que acontece? Um negócio que chama canforoquinona, que é um pozinho amarelo, ele é amarelinho, fica dentro da resina. Se a gente for ver os comprimentos de onda, amarelo é contrário de azul. Então o azul do fotopolimerizador ativa a canforoquinona, que libera elétrons e desestabiliza os monômeros. Com os monômeros desestabilizados, eles vão se unir. Tá? Mais ou menos é assim que acontece. Hoje a gente vai ter aula disso lá pra frente. Não posso esquecer que esse material que eu vou utilizar é cimento de ionômero de vidro. Tem a parte resinosa também, mas tem a parte ionomérica. A parte ionomérica faz reação tipo ácido, base, formando sal, matriz de polissais mais água.
Então sofre também cineres em embebição e a gente tem que proteger a superfície do material contra os dois fenômenos. Nessa próxima técnica a gente vai usar agora ácido fosfórico. Ácido fosfórico é ácido forte, ácido parecido. Ácido inorgânico, ácido forte. Era pouco. Ácido inorgânico forte que a gente vai passar lá dentro do suco, onde a gente quer que ele funcione. Pode passar com microbrush ou com o próprio aplicador que vem no material. Só que a diferença, como ele é um ácido forte, ele não precisa da gente esfregar na superfície do dente. A aplicação do ácido fosfórico, ela deve ser passiva, 30 segundos em esmalte. A gente aplica lá dentro do suco e espera. Esperou os 30 segundos, a gente vai lavar. Como é um ácido forte, a gente lava por pelo menos o dobro do tempo de condicionamento. No ácido fraco era pelo mesmo tempo. Agora, no ácido forte, dobra do tempo. Então, lavo por 1 minuto. Lavei por 1 minuto. Vou secar. Pessoal, aqui não dá pra ver a mancha branca, porque o dente é de plástico. No dente natural, a gente vê uma mancha branca visível, tá? Amanda, esse procedimento dental, ele é usado o isolamento, não? Natália, o que eu falei no começo? A técnica é... Não, então, porque eu tô observando aqui, como é que faz aí nesse momento de lavar, para tirar? Aspirador de saliva. Lá na clínica, aspirador de saliva. Aqui a gente vai furar o isolamento, tá? A gente vai misturar, fazer a homogeneização do pó. Vamos pegar 1 colher medida desse pó toda vez que faz, então, proporcionamento de material pó líquido. Primeiro a gente proporciona o pó e depois o líquido. Uma gota, 1 para 1. E aí a gente vai manipular. Na manipulação, sem colocar a mão na placa de vidro, a gente vai fazer igualzinho, ó. Um pouquinho de pó e vai batendo, ó. Um pouquinho de pó e vai misturando. Um pouquinho de pó, vai misturando. Um pouquinho de pó, vai misturando. A gente nem suja o outro lado da espátula, tá vendo? Por quê? Porque eu não estou manipulando, a gente está aglutinando. Se fizer, tá errado. Tá esmagando o vidro contra a placa. E aí vamos ver, ó, características da massa. Lisa, brilhante, homogênea. Homogênea significa, dá pra ver onde é pó, onde é líquido? Ela tá homogênea, ó. Tá? Beleza? Aí a gente já lavou, já aplicou, lavou, secou. Posso fazer a mesma coisa, aplicar com a pontinha da sonda ou com o aplicador de hidrose de cálcio. Quando for usar o aplicador de hidrose de cálcio, a gente tem que pegar, não adianta encher o aplicador. A gente tem que pegar com a parte de baixo da esfera. Se a gente encher o aplicador, o que vai acontecer com o material é subir, em vez de descer. A gente tem que pegar do equador da esfera para baixo, para ele pingar, tá?
Então a gente vai aplicar lá no fundinho. O legal de levar com o aplicador é que você consegue levar uma quantidade maior de material por vez. A gente pode levar o aplicador e depois vir com a sonda para ter certeza que tá até o fundo, tá? Se precisar tirar excesso, essa é uma boa hora. Com o próprio aplicador, com uma colher de dentina, a gente pode puxar os excessinhos para as bordas, para longe do sulco. Aqui eu precisava daqui mais um pouquinho antes de tirar. E agora? Agora a gente vai fotopolimerizar, para que a parte não olhem para a luz. O contrário do que eu diz, né? Deus na igreja, olhem para a luz. Não, não olha. Não olha, que senão você fica cego, aí é pior. Tá aqui a preta. Aí a polimerização, 40 segundos. Quanto que tá ali? 40, mas não deu não, acho que ele acabou antes, não foi? Não, mas eles eram. Aqui ele tá louco, né? 2. Tá dando só 20, mesmo marcando aqui 40, ó. Isso que é bom a gente observar. Aí, gente, importantíssimo. Antes de aplicar o material de proteção da superfície do ionômetro, a gente tem que checar se tudo que eu queria selar está selado ou se ficou algum buraquinho. Se, não, faltou um pouquinho aqui, é só reaplicar. O material adere um ao outro. Se a gente passar o material de proteção, não adere mais, aí tem que tirar e fazer de novo. No caso aqui não falta. Aí a venda põe a luz de novo. Não. Só pra me ver. Ó, vamos passar. Depois você volta aqui. Pode passar para todo mundo ver. Não, porque o material de proteção, você não viu que eu apliquei? O ácido dá uma clareadinha. O ácido não age sobre resina. Esse ácido, né? Vitória, você viu que eu passei o material de proteção no outro e não pus luz? A luz é para o ionômero resina modificado. O verniz, como que ele endurece? Eu falei pra você que o verniz é uma resina misturada num solvente orgânico forte. Ele solidifica com a evaporação do solvente. O solvente evapora e a resina fica presa na superfície. Entendi. Só isso, tá? Bem, agora a última técnica, que seria a do selante invasivo. A técnica é bastante simples, que é profilaxia, isolamento, e aí tá a ordem do fator aqui não altera, posso fazer isolamento depois da profilaxia. Se tiver o dente muito sujo, o biofilme até escorrega o grampo, então a gente vai escolher na profilaxia, isolamento. Aí agora a gente vai fazer a invasão dos sulcos, das regiões que estão com cárie. Aqui, para efeito de eu vou aprender a trabalhar com a caneta de alta rotação, vocês vão fazer em todo o sulco principal a abertura. Se fosse no dente, vocês lembram do último slide da aula de selante? Que era o dente que tinha um furo aqui, outro furo ali, outro furo ali. Depende de onde tem cárie. Se tem cárie em duas fossetas, eu invado duas fossetas. Se tem cárie no sulco principal inteiro, eu invado o sulco principal inteiro. Normalmente não tem. Um dente que requer selante, ele tem pontos com cárie em dentinho, não no dente todo. Se ele já está com cárie no dente todo, provavelmente ele vai requerer uma restauração. Bem, então já fiz o isolamento e a profilaxia, agora vou fazer a invasão do sulco.
a gente vai usar essa pontinha diamantada aqui, ponta diamantada 1191F, que é um instrumento rotatório que age por desgaste, porque é diamante impregnado na haste metálica. Ela tem o formato troncocônico. Vocês não tiveram essa aula ainda? Ah, é, sessão da quinta. É. Formato troncocônico, que a pontinha da broca é mais estreita do que perto da haste. E agora a gente vai fazer a invasão do suco. Como que a gente faz? Onde que eu vou fazer? Tem que fazer sob refrigeração, tá? Saindo água. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Aqui dentro. Vou ter que fazer aqui dentro, ó. Olha como que a gente vai fazer. Eu vou começar em uma fosseta. E dá pra ver o tamanho da pontativa da broca? Ela é de o quê? Meio milímetro? No máximo 1. Ó. É isso que a gente vai penetrar em profundidade e em largura. E vou correr todo o suco principal. Movimento. Vamos sem molhar as pessoas, Bob? Vamos jogar. É, molhando mais, assim. É isso aqui que vocês vão fazer. Só isso. A ponta ativa da broca. E aí a gente já cai um dentinho. Vou passar pra vocês verem. Olha lá, vamos ver se tá a ponta ativa da broca, ó. Tanto em largura, tá vendo que ela não dança lá dentro, ó, quanto em profundidade. Ó. Ah, professora, mas tem um pontinho aqui que tem mais cara. Abre naquele pontinho, tá? Mas a gente vai tentar usar a ponta ativa da ponta diamantada. Agora, nessa técnica, lembra que eu falei assim, ó, esse ácido a gente usa quando pode cair o material, que eu quero que ele saia depois de um tempo. E esse, quando eu quero que dure, qual que eu vou usar? Claro que agora tem cavidade no dente. Se tem cavidade, não pode usar um material que pode cair. Então, ácido fosfórico. Bem, e qual material para selante? Ou a resina, ou o ionômero de vidro, resina modificado restaurador, que não tenho aqui. Lá na clínica a gente tem o ionômero restaurador resina modificado. Por que tem que ser o restaurador? Porque esse aqui não aguenta a força de mastigação em cima dele, ele é um forrador. Então ele é para selante não vazio, tá? Ou resina fluida ou ionômero resina modificado restaurador. Diferença do restaurador para o forrador de uma maneira bem geral. As partículas do restaurador são maiores e ele tem mais pó na proporção pó líquido. Então é um ionômero mais viscoso, partículas maiores, mais fortes. Isso quer dizer que ele resiste mais à força mastigatória. Tá? Basicamente é isso. A sombra, só a sombra vai entrar na caixinha? Aqui dentro? Segurou, Simão? Mas essa é a CPI, não é a Willis.
Alguém tem a sonda milimetrada aí? É aquela que tem de 1 em 1? O vicinho? A minha tá lá no armário. Isso, essa aqui. Vamos ver lá, ó. Massa. Aqui, ó. Tá vendo? A primeira vez. Tá? Que é exatamente a pontinha assim. Agora, aspa fosfórico, não vai sair. Ai, meu Deus. Essas pontinhas agulhadas, assim, são ótimas pra gente fazer a inserção do material dentro do lado do sulco. O microbrush é bom, mas esse aqui, por exemplo, ele é larguinho, então ele acaba pegando em regiões do dente que não precisam ser desmineralizadas. Então, sempre que puderem, usem a ponta agulhada. Quando a gente compra o ácido, vem um monte de agulhinha. Você vai trocando. Tomando Centrix, não é pra isso? A Centrix, bem, é para ionômero de vidro. Só que para usar em maior quantidade. Quando é bem pouquinho, a gente evita usar porque as pontinhas são caras. Tá? Agora, se por exemplo, você lá, paciente está passando por fase de risco, vai fazer um tratamento de câncer, por exemplo, vai baixar a imunidade, vai baixar a salivação. Você vai selar todos os dentes. Você faz o ionômero, coloca lá dentro e aplica de uma vez. Aí vai lá. Mas para essa quantidade de ionômero que a gente pôs, a gente já tem que fazer 3 porções. Vai gastar material. Então, para que a gente usa Centrix? Para restaurações provisórias, para levar o ionômero em maior quantidade naquelas cavidades tipo túnel. Tá? Vocês vão aprender a usar daqui a pouco. Então, 30 segundos. Lavo pelo dobro do tempo de condicionamento, certo? É dobro, não é metade, tá? E aí a gente vai aplicar o selante. O selante também pode ser aplicado com essas pontinhas tipo agulha, ou com a pontinha da sonda, ou do próprio aplicador de hidrogel de cálcio. Não tem problema nenhum, pessoal, nenhum. Professora, tem cárie só na